Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset, e hoje a gente vai ter mais um papo de time, e o nosso convidado, pelo que eu andei reparando, tem até fã-clube, é o Bruno Savariz. O Bruno e a equipe dele, eles são responsáveis pela gestão do nosso fundo Itaú Hunter Total Return. E a ideia aqui hoje é o Bruno contar um pouco da história dele de carreira, que eu acho que vai ser bem bacana. E claro, no final a gente vai bater um papo sobre o Hunter, que tem apresentado aí excelentes resultados. Então vamos falar com o nosso convidado? E aí, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo. Bom, Bruno, então eu queria que você começasse se apresentando. Me conta um pouco aí da sua história, da sua carreira e da sua trajetória no mercado financeiro. Legal, vamos lá. Eu acho que a minha história, né, são quase 16 anos de mercado financeiro. Nesses 16 anos de mercado, 10 anos foram bastante dedicados à análise de renda variável, né? Peguei alguns setores bastante relevantes na Bolsa, vou pegar aqui o setor de mineração e siderurgia, setor de papel e celulose, petróleo e gás, a parte de infraestrutura, e bens de capital, enfim, proteínas, enfim, foram diversos setores que eu acabei analisando ao longo desses 10 anos aí dedicados à análise, né? Eventualmente eu recebo um convite para fazer parte do time de gestão, né? Aqui no Itaú, na época no High Alpha, e aí eu resolvo, de fato, encarar esse desafio de passar um pouco de calor na cadeira, né? Saber como que é tentar ganhar dinheiro de verdade, né? Ao invés de ficar só dando recomendações de investimento. Então, a carreira foi um pouco disso aí. Uhum, que legal. Bom, e hoje, né, eu sei que a gestão de fundos que cobrem vários mercados é um tema bastante complexo, né? E montar bons times, eu acredito que seja boa parte do segredo para esse sucesso. Então, agora falando do Hunter, eu queria que você me contasse um pouco como que foi a construção do time, né, da equipe, e quais que são os skills, assim, que você considera importantes nessa construção. Perfeito. Acho que o que a gente pensou na hora de construir o time Hunter, na verdade, foi muito no seguinte aspecto, né? A gente primeiro fez o crivo da motivação e do objetivo da pessoa. O cara está motivado e ele tem o mesmo objetivo que a gente aqui para construir esse projeto. Ou se isso é verdade, agora vamos para a próxima parte da equação. Essa pessoa ela tem um conjunto de habilidades complementar, né? Assim, porque no final do dia é aí que ele vai agregar valor, né? Tendo um conjunto de habilidades que a gente não tem, né, no resto do time. Então, a complementariedade de habilidades, mais o objetivo único, né? E, obviamente, a motivação, acho que são os três pilares aqui da formação do time. E, no final do dia, se houver esses três elementos, o time ele não precisa ser muito grande. Ele pode ser um time enxuto, porém com pessoas que você confia, de fato, no poder de julgamento dela, né? Então, acho que em grandes linhas é isso que a gente acaba olhando para formar o nosso time. Uhum. Não, bem legal. E, bom, então vamos falar agora do Hunter. Você consegue contar para a gente o que é a estratégia e como funciona o processo de investimento de vocês? Claro, acho que vale até falar um pouco de quando foi que a gente começou a desenhar a estratégia Hunter, né? Ela começou a ser Uhum. discutida ali no auge da pandemia, né? E naquele momento ficou evidente e claro para a gente que uma coisa que a gente obviamente já vinha discutindo há algum tempo. A gente nunca teve uma visão muito romântica com renda variável. Então, para a gente, renda variável era mais um ativo de risco, onde a gente poderia ou não alocar capital, né? E aí, naquele momento da pandemia aguda, a gente falou assim, olha, tem que ser um produto que possa ter uma estratégia muito versátil, né? Ele pode estar comprado, pode estar zerado no risco de bolsa, ele pode usar outros instrumentos para proteger essa carteira eventualmente, né? Então o Hunter ele nasceu como um multimercado, né? Como o time tem em média 15 anos de experiência em renda variável, nada mais natural que concentrar os esforços nessa classe de ativo, né? Mas a gente faz algumas coisas em commodities, em renda fixa,
em moedas, né, para fins de proteção e geração de alfa também, né, quando possível. Então, o Hunter nasceu dessa forma, né? Essa é a estratégia dele. Uhum. Não, legal. Bom, e a gente sabe, né, que o fundo tem tido ótimos resultados. Acho que vale aqui só para dar uma dimensão, nos últimos 12 meses ele apresentou uma rentabilidade nominal de 11,6%. Aqui eu estou falando do resultado com base no fechamento de setembro. Então, assim, ótimos resultados. E o que eu queria saber, Bruno, é o que você acha, assim, que vocês fizeram de diferente, que agregou tanto valor? Perfeito. Acho que foram 10 meses aí que a gente viu ao longo de 2021, né, mais ou menos, e foram 10 meses bastante tumultuados, né? E nesses 10 meses a gente passou por diversos mini-ciclos, né? Então a gente entra no início do ano bastante animado com a retomada sincronizada das economias globais. Eventualmente a gente fica menos animado com o surgimento da variante Delta. Aí daqui a pouco surge algum problema um pouco mais complexo a ser resolvido ali na China, né, no setor de imobiliário. Enfim, para a gente foi muito importante saber alocar o capital no setor certo, na hora certa, para poder, enfim, ter uma rentabilidade um pouco melhor, né? Então, o que a gente fez de bom foi, de fato, ter uma assertividade maior na alocação do capital de forma setorial e, obviamente, nos cases em específico, né? Então, acho que, óbvio, né, sempre dá para ser melhor. A gente identificou ao longo desses últimos 10 meses aí alguns erros, alguns vários acertos, alguns erros importantes a serem corrigidos para frente, né? E aí no final do dia vale a velha máxima, né? É mais importante a gente mais acertar do que errar, né? Então acho que foi um pouco disso, tá? Uhum. Não, legal. E você já até comentou um pouco de como que você tá, né, viu o cenário nesses últimos meses. Eu queria que você falasse um pouco mais de como que você está analisando o cenário agora e o que que vocês estão pensando de desafios daqui para frente. Perfeito. Assim, quando a gente olha o cenário atual, ele é um cenário que ele, assim, se a gente puder dividir em dois panoramas, né? Um panorama macro externo e o doméstico, né? Quando a gente olha para o externo, a gente saiu ali da pandemia e mais ou menos houve uma injeção de capital, né, de liquidez no sistema de quase 30 trilhões de dólares, né? Entre estímulo monetário, fiscal no mundo. Isso, obviamente, acabou impulsionando demais o resultado das empresas, né? Houve uma sequência importante de revisões de estimativa de lucro das empresas para cima ao longo dos últimos trimestres. Só que chegou num ponto que, aparentemente, a conta chegou, né? E o que quer dizer isso, né? A gente começa a ver um certo risco de inflação no sistema. Por muito tempo, a gente se questionou se o mundo voltaria a ter algum tipo de inflação, né? E aparentemente pode ser que sim, né? Sendo esse o caso, a gente começa a ver agora, mais recentemente, um cenário onde, após várias revisões de lucro para cima, as empresas começam a, a dar feedbacks mais cautelosos, tanto no crescimento de receita, quanto no quesito pressão e margem, matéria-prima, cadeia de suprimento abalada, enfim. Então, nesse momento, agora a gente começa a entender que, poxa, talvez o mundo, todo aquele otimismo com o crescimento econômico global, ele vai acontecer, mas num patamar mais baixo, né? E se esse é o caso, a gente precisa entender que deveria haver uma reprecificação de expectativa, né, do mercado, o que passaria, obviamente, por uma correção saudável do mercado de renda variável, tanto no Brasil quanto global, né? Então, é isso que a gente está vendo. A gente está com uma cabeça um pouco mais cautelosa, por entender que a gente precisa, de fato, ver o mercado capitular um pouquinho e absorver esses riscos, né? Assim, até um tempo atrás, a gente tinha alguns dados menos favoráveis de crescimento econômico na China, né? Já aparecendo ali em meados do terceiro trimestre. Mais recentemente, a gente começa a ver agora
essa discussão mais acelerada com relação à crise energética global, né? Impactando China também novamente, impactando a Índia, impactando parte relevante da Europa, enfim, é um cenário bastante tumultuado, que a gente precisa ter um pouco mais de cautela para saber onde a gente está pisando, né? Aqui no Hunter a gente sempre teve o lema de nunca ser herói, né? Então, assim, se for para panicar, que a gente seja o primeiro, né? E isso foi até um pouco do que a gente fez ali em meados de julho, quando a gente começou a entender que o cenário adverso estava começando a aparecer, a gente fez uma redução importante de risco no nosso portfólio e vem carregando um portfólio mais leve até então, né? Então, enfim, falando um pouco do macro externo, é isso, é um cenário estranho, né? Com relação ao Brasil, poxa, a inflação no Brasil ela sempre foi um pouco mais pegajosa, né? Ela vem e fica por mais tempo do que você gostaria que ela ficasse, né? E havia no mercado uma expectativa de que essa inflação ela poderia arrefecer de forma mais importante e rápida, né? Que não é o que está acontecendo. Se isso é verdade, né? E obviamente o Brasil vai passar por um ajuste de juros, né? Então todo aquele cenário de juros baixos por muito mais tempo, que a gente via com a Selic próximo dos 2, 3%, ele deixa de ser válido, né? Hoje a gente está falando de uma Selic talvez próxima de 9, 10%. Esse é um cenário onde o mercado de renda variável Brasil ele começa a ter, de fato, uma competição muito forte com a renda fixa, né? Então, a gente aqui em Brasil, como se já não bastasse esse cenário menos convidativo, né, com mais competição pelo mesmo pool de dinheiro, né, no sistema, a gente também tem uma eleição daqui a 12 meses, é uma eleição que, tudo mais constante, ela deve ser bastante binária, né? Então, assim, para a gente, a distribuição de probabilidade ela tem caudas muito gordas hoje para você ficar, como a gente fala, de peito aberto aqui, né? Assim, vou ficar com bastante alocação de risco em Brasil e a gente acha até que tem bastante coisa, tem bastante empresa com preço interessante na Bolsa. Só que a gente precisa ter, de fato, um pouco mais de estabilidade no cenário macro para saber onde eu estou pisando daqui 2, 3, 4 anos, enfim. Quando a gente fala de investimento em renda variável, é um investimento que a gente tem que se permitir olhar a médio e longo prazo, né? Se não for isso, vai ser basicamente um cenário de alocação tática de risco, né? Eu compro, vendo, até que eu possa desenhar um cenário eventualmente mais perene enfim, para a construção da carteira e do portfólio, né? Então, acho que é isso, né? Quando a gente junta o cenário macro do jeito que está, com as economias, com os países desenvolvidos subindo o juro, removendo eventualmente liquidez do sistema. Esse cenário ele nunca foi bom para países emergentes, principalmente aqueles países emergentes com problemas internos, né, que é o caso do Brasil. Então, assim, a gente tem carregado um portfólio realmente muito mais líquido, muito mais seletivo, né, carregando nomes de não só de qualidade, mas com assimetria realmente mais interessante para eventualmente, em havendo uma correção um pouco maior dos mercados, a gente ter espaço para aumentar risco, né? Então, acho que a nossa cabeça é essa, tá? Uhum. Não, excelente. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Nossa, adorei o papo, muito legal sua história, super bacana ficar ainda mais por dentro do Hunter e entender, né, um pouco a cabeça de vocês, putz, muito legal. Então, obrigada mais uma vez, Bruno, por ter topado participar aqui do nosso podcast e conto com você aí para uma próxima. Eu que agradeço o convite de vocês e a gente fica, obviamente, sempre à disposição aqui do Itaú, enfim, não só eu, como o time Hunter inteiro, né? Acho que é muito legal esse bate-papo. Legal, combinado, hein? Bom, pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre o fundo Itaú Hunter Total Return, é só acessar a página do fundo em nosso site, itauasset.com.br. E lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!